pessoal, meu nome é Beatriz. Olá pessoal, eu sou a Michele. Vocês já viram uma bateria feita com latinhas de alumínio? Não, nunca nem vi. E eu sou o William, agora vamos para o laboratório. Pessoal, para a gente fazer a nossa bateria de latinha, inicialmente a gente vai fazer a parte interna dela e para isso a gente vai utilizar 2 folhas de guardanapo e também mais ou menos 1 metro de fio de cobre já desencapado de 2,5 milímetros. Então, inicialmente, como vai funcionar? A gente vai pegar essas folhas de guardanapo e a gente vai fazer um pacotinho com elas, né? Algo parecido com isso aqui. Após a gente ter feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai enrolar esse fio de cobre em todo esse pacotinho de guardanapo. Vamos lá. Pronto. É importante lembrar que eu deixei aqui um pouco de guardanapo sem o fio de cobre. Por que isso? Quando a gente mergulhar isso aqui dentro da latinha e dentro da solução de água, ele vai servir como se fosse um isolante e não permitindo com que o cobre toque o fundo da latinha, senão o nosso experimento não vai funcionar dessa forma. E também é importante perceber o quê? Que eu deixei um pedaço de cobre sobressalente aqui no topo do meu charutinho. Isso vai servir para a gente fazer uma conexão depois. Vocês vão ver como funciona. Agora a gente vai fazer a parte externa da nossa bateria, envolvendo a latinha de alumínio e outros materiais. Então para isso a gente vai pegar o quê? A nossa lata de alumínio, que teve a parte de cima retirada, então ela está vazia e sem a tampa. E a gente vai fazer também um pequeno furo, um pouco perto da borda superior dessa lata. A partir daí o que a gente vai fazer? A gente pode colocar a parte interna da bateria dentro da latinha, dessa forma. E a gente vai colocar uma solução dentro dessa latinha. Essa solução vai conter o quê? 325 ml de água, 3 tampinhas de cloro e também 2 colheres de sal. Então agora a gente vai colocar todos os ingredientes dentro da lata e a gente vai ver o que acontece. Então vamos lá, vamos pegar a água. Eu já deixei previamente medido aqui 325 mililitros e a gente vai colocar dentro da latinha, tá certo? Pronto. Agora a gente vai colocar 2 colheres de sal. Pode ser uma colher relativamente cheia. E agora a gente vai colocar 3 tampinhas de cloro. Agora a gente vai pegar um pedaço de fio de cobre. Esse pedaço de fio de cobre ele está com uma ponta desencapada e a outra ponta eu coloquei um desses jacarezinhos que a gente encontra em qualquer loja de eletrônicos, tá? Isso vai dar uma maior firmeza na hora de conectar os terminais. Então o que a gente vai fazer com esse pedaço de fio? Esse pedaço de fio tem mais ou menos uns 15 centímetros de comprimento. A gente torce um pouquinho a ponta dele, porque essa ponta vai ter que ser colocada naquele furinho que a gente fez na lata de alumínio um pouco antes, dessa forma. Coloquei no furo da latinha, torço um pouco esse fio para que ele possa ficar bem conectado na lata, tá? Algo semelhante a isso aqui, tá? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a medição utilizando esse polo e esse polo, que é esse fio sobressalente aqui na parte interna da bateria. E a gente vai ver, utilizando o multímetro, qual a tensão que a gente consegue obter com essa mistura. Como vocês podem ver, conseguimos obter com uma bateria uma tensão de 0,68 volts. Para você ter uma ideia, uma pilha comum tem 1,5 volt. Então, para conseguirmos a mesma voltagem da pilha e para ligarmos algumas coisas, vamos fazer mais algumas baterias. O sal transforma a água em um bom condutor. Quando o sal é dissolvido na água, os íons presentes são separados.
O oxigênio do ar estimula os elétrons a se movimentarem, gerando assim uma corrente elétrica. Então, no alumínio ocorre a oxidação, que é a perda de elétrons, e no cobre ocorre a redução, que é o ganho de elétrons. O cobre serve como condutor de corrente elétrica, que vai passando de bateria em bateria até formar uma corrente suficiente para ligarmos algo. É importante lembrar que os elétrons estão ganhando energia potencial, por meio de uma série de reações químicas, enquanto eles viajam do cobre para o eletrodo de alumínio dentro da solução. Isso faz com que eles cumpram seu papel no circuito externo e acendam um LED. Já o sal age como condutor, carregando carga pela solução, mas qualquer coisa serviria como condutor, vinagre, uma fruta ou até mesmo o nosso corpo. Quanto maior a condutividade, maior será a corrente. Já dentro da bateria, o cobre serve como uma fonte de elétrons. Ele simplesmente transmite os elétrons do circuito externo após eles terem percorrido o LED.